Então, boa noite, pessoal. Grupo de Vilhena, que prazer conhecê-los. Estamos hoje fazendo a nossa primeira reunião. Espero que a gente faça muitas outras, né? O pessoal está entrando aí. Obrigado para quem está conseguindo acompanhar. O pastor também falou que ia entrar, mas parece que não conseguiu, né? Acho que não. Mas hoje a nossa reunião é bem rápida, bem simples, é mais para apresentar e conhecer o grupo. Isso é um procedimento que a gente tem usado para os novos grupos. E aí eu faço uma pequena apresentação do ministério e depois aí a gente abre para perguntas diversas. Se quiser interromper também enquanto eu estiver falando, fiquem à vontade. Para a gente começar, alguém gostaria de fazer oração? Se não, eu faço, então. Vamos lá. Pode falar. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esta semana, pelas bênçãos que o Senhor nos dá, pela oportunidade que temos de estarmos num novo sábado, que este dia possa ser santificado e glorificado. Que o Senhor também abençoe este novo grupo de Vilhena, sua direção, aos ciclistas, para que esse ministério continue fazendo transformando vidas e trazendo muitas bênçãos para a vida daqueles que forem participar. Que o Senhor continue com esta reunião, também com os nossos queridos, onde quer que estejam sob a sua proteção. Te pedimos isso e já agradecemos. Amém. Agora sim. Vocês estão vendo uma apresentação, logo do Seven Bikers? Sim, Tá. O áudio tá bom também? Tá tudo certo? tá bom. Ah, tá. Marlene falou que o pastor teve um imprevisto. Então tá bom. Então vamos lá. Então, o Seven Bikers foi criado em 25 de fevereiro de 2018. Então, acabamos de completar 5 anos. Foi fundado aqui em Hortolândia. E qual que era a ideia? Nós pedalávamos em grupo, algumas pessoas da igreja, outros não, aqui do NASP Hortolândia. E aí um dia eu falei, eu orava a Deus para que Deus me desse a oportunidade de fazer um ministério relevante. Mas eu não tinha ideia de quão grande isso ficaria, né? Então eu conversei com algumas pessoas e aí hoje, graças a Deus, nós estamos nessa configuração e agora estamos começando aqui o grupo de Vilhena. Então somos 13 grupos no norte, 24 no Nordeste, 4 no Centro-Oeste, 24 no Sudeste e 16 no Sul, 81 grupos em. Agora são 22 até, tem que colocar. Vocês são o primeiro grupo em Rondônia. E temos também alguns grupos fora do Brasil, né? 3 grupos no Peru e 6 grupos na Argentina, então um total de 90 grupos. E o que são os Seven Bikers? Nós somos amantes do ciclismo, unidos para promover um estilo de vida saudável através da prática de atividades físicas. Então, a gente escolheu o ciclismo, mas na verdade aqueles que gostam de fazer outras atividades também podem se enquadrar nisso, né? Do Seven Bikers surgiu o Seven Runners, que são os corredores, e eu sempre costumo brincar de que nós somos o filho pobre dos motoqueiros, né? Do Ministério das Motos. Então a gente queria ter uma moto, mas a gente não conseguiu, a gente comprou uma bicicleta. E aí o pessoal que não consegue comprar bicicleta compra um tênis e sai correndo. Mas o importante é todos fazerem exercício, que é um dos 8 remédios naturais. Por isso a gente promove um estilo de vida saudável, né?
E aqui uma explicação do logo, né? Então, é um ministério de apoio criado por membros leigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e apoiada pela Divisão Sul-Americana. Às vezes, muitas pessoas perguntam: mas é um ministério oficial da igreja? Não, não é um ministério oficial como Desbravadores, como Caleb, como tantos outros, né? O Caleb, inclusive, é um ministério que começou como Seven Bikers e depois a igreja viu a relevância, a intencionalidade do ministério e transformou ele num departamento. Hoje é oficial. Mutirão de Natal aconteceu a mesma coisa, mas eu coloco mais ou menos, eu não sei se aí vocês têm ECC e EJC, que é o Encontro de Casais com Cristo, o Encontro de Jovens com Cristo, mas o Ministério Seven Bikers seria mais ou menos essa configuração. A gente tem apoio da divisão, mas não somos um ministério como Desbravadores Aventureiros. E aí aqui a explicação do ministério, do logo, tipo, né? Esse logo foi criado pelo Laney, que hoje é o nosso diretor de marketing, está desde o começo, é o líder do grupo de Jundiaí, aqui próximo da capital de São Paulo. E aqui o guidão da bicicleta, o 7, né? As 7 crenças, o princípio do sábado, então por isso Seven Bikers, né? Tem muitas pessoas que perguntam: mas é só sete ciclistas? Não, pode colocar quantas pessoas quiserem. A gente colocou o Seven Bikers justamente por causa do sábado, né? Ali aquela circunferência, né? A roda em movimento, roda da bike, né? O movimento, atividades físicas, os 8 remédios naturais. As asas da velocidade, então 3 mensagens angélicas, né? A reforma de saúde, o ID, né? Então as asas de você sair para pregar a mensagem. E o nosso slogan, nosso lema aí, que é Juntos no Caminho, caminho com C, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E qual que é o nosso objetivo? Transformar vidas por meio do ciclismo. Isso não quer dizer que a gente só pense no batismo. Muitas vezes a gente coloca a transformação de vidas somente por causa do batismo, porque é uma expressão pública, né, daquilo que a gente demonstra, né, ao entregar a vida para Cristo. Mas eu costumo dizer que se uma pessoa ela não se exercitava rotineiramente, ela passa a se exercitar, ela já teve a sua vida transformada. Se ela não se alimentava bem e ela passa a ter um regime alimentar melhor, ela teve a sua vida transformada. Se uma pessoa ela não dormia bem, através do exercício físico, ela passa a ter melhores noites de sono, isso é uma vida transformada também. Então, tem vários caminhos aí para a gente percorrer isso. E aí, algumas conquistas que a gente teve ao longo desses 5 anos. A gente reimprimiu o livro Viva com Esperança, que foi o livro entregue em 2015, que ele fala sobre os segredos para ter uma saúde e qualidade de vida. A gente fez 10 mil impressões com a CPB, ele tem o formato bolso, porque ele entra no bolso de trás da camisa, né, do ciclista. Então, a gente fez isso e agora a gente fez ele em 2019, aí acabou e agora a gente está pretendendo fazer novamente. Ele tem um custo de R$ 1,50 também, então a gente está vendo com os grupos qual a quantidade. Se vocês quiserem adquirir também, ele é bem interessante. A gente deixa ele específico para doação aos ciclistas, né? A gente não faz entrega porta a porta como o livro do Impacto Esperança. Se quiser fazer também, tudo bem, mas ele é específico para os ciclistas. Então, a gente tem esse livro e a gente tem uma série especial, que isso daí não foi criado por nós, mas é um estudo bíblico contextualizado para bikers. E muitos grupos que possuem pequenos grupos, eles utilizam esse estudo bíblico. Inclusive, no site você tem os dois materiais para serem baixados, download, se vocês quiserem, no www.sevenbikers.com.br. Esse é um outro projeto que a gente tem, né, que é uma mini feira de saúde, mas os grupos eles adquirem uma tenda, a gente chama tenda pit stop, onde a gente coloca em alguns pontos específicos onde tem concentração de ciclistas, e ali a gente faz aferição de
como a balança de bioimpedância da gordura corporal, do músculo esquelético, a gordura abdominal, e no final ele dá a balança de bioimpedância, ela dá a idade biológica das pessoas. Então é bem interessante. Então a gente faz isso e depois a gente entrega o livro. Então é uma ótima opção para a gente fazer a distribuição do livro, né? Aqui algumas campanhas que a gente faz anualmente, né? Em 2020 foi a campanha de prevenção do mal de Alzheimer, aí ela tinha 7 dicas para você prevenir. Em 2021 e 2020 e 2021 a gente teve o New Start Mobility, por conta da pandemia, muitos grupos iniciando, então a gente incentivava a mobilidade sustentável, né? E então foi essa a nossa campanha. A gente tem o grupo aqui de Hortolândia, né? A gente adquiriu um ônibus e a gente usa ele para fazer algumas missões, a gente usa para passeios, é bem interessante. Então, ele tem aqui, ó, nessa primeira foto aqui do lado direito, a gente coloca as bicicletas aqui dentro e ele tem 32 lugares. A gente tirou alguns lugares, então a gente usa isso para fazer algumas missões. A gente tem um aplicativo, provavelmente vocês já devem ter baixado aí. O Lúcio deve estar aprovando o pessoal aí. Então, você consegue criar. Só um minutinho. Você consegue criar, se vocês não criaram ainda, uma carteirinha personalizada. Você coloca os dados para que você não precise levar na pedalada o seu documento. Então, você pode fazer essa carteirinha. Ela tem as informações básicas aqui, endereço, em quem contatar em caso de emergência, o sangue, o tipo sanguíneo. E aí ela tem os dados da bike. Então, por exemplo, se a polícia, por exemplo, parar você pode mostrar dizendo que aquela bike é sua mesmo. Isso você faz a carteirinha e você manda para o seu e-mail automático por PDF e depois você pode imprimir ela e levar com você. É bem interessante. O aplicativo ele mudou um pouquinho, mas eu tenho que atualizar a apresentação aqui. Algumas parcerias que a gente tem, esse daqui é do Clube de Doadores ADV, é um clube de doadores de sangue. Então, periodicamente, a gente faz as nossas ações, né, juntamente com eles, a gente organiza, inclusive a gente tem um calendário de atividades. Se vocês entrarem no aplicativo, lá em calendário, eventos, ele tem todo o calendário, então a gente já tem algumas programações agendadas. Inclusive, a próxima é no Impacto Esperança. Então, alguns grupos acabam utilizando esse dia para fazer a entrega dos livros por bike no sábado mesmo. Algumas pessoas questionam se pode andar no sábado de bicicleta ou não. A gente diz assim: se for para converter, se for para transformar, se for para fazer trabalho missionário, a gente não vê problema. Agora, se for para andar só por andar, se for para passeio ou para marcar quilometragem, aí eu acho que tem outros dias que podem ser feitos isso. A gente tem um material bem legal sobre essa questão de andar no sábado, e depois, se vocês quiserem, me pede aí, eu encaminho lá no grupo. A gente tem, nós somos um grupo patrocinado, né, ou apoiado institucionalmente pela Federação dos Empresários Adventistas, que é a Fé. Então, não é um apoio financeiro, mas é um apoio institucional, né? Aqui em Hortolândia, a gente tinha essa pista de bike, era um XCO, que a gente construiu aqui no NASP Hortolândia, mas agora toda essa parte foi vendida, loteada, então a gente acabou perdendo, mas era bem interessante. Algumas reportagens da Novo Tempo, que a gente participou de alguns programas, já faz algum tempinho aí. Estamos com um canal no Felicete Play também. E aqui alguns ministérios, né, de esportes. Aqui o Seven Trip é de pessoas que gostam de fazer trilhas, né? Aí tem o Seven Runners, que são de corredores. O Seven Surfers
é um grupo de Floripa, de Florianópolis, que são surfistas. Aí temos os três ministérios de moto aqui, o MAC, né, que é o Moto Clube Adventista, o AMM e tem o MAM também, são três ministérios. E temos o INERS. O INERS é um ministério no Líbano, se eu não me engano, que trabalha com crianças refugiadas, as sírias, acho. E eles ensinam a jogar futebol, ensinam inglês e, na verdade, também ensinam sobre Cristo. Aqui a nossa identidade, então, nossos uniformes já está disponível. A gente faz periodicamente lotes, né? Vocês podem fazer os pedidos pelo site do Seven Bikers ou pelo aplicativo. E aí, como funciona? A gente junta todos esses pedidos de todos os grupos, manda para a fábrica produz e ela encaminha para o líder do grupo. Então, ele não vai chegar individualmente, mas ele vai chegar para o Lúcio e o Lúcio faz a distribuição. Por quê? Porque senão ficaria muito caro. Cada pessoa teria que pagar um frete. Então, a gente manda só para o Lúcio e depois a gente manda o valor, porque a fábrica nos manda o valor, e aí vocês rateiam entre as pessoas que fizeram o pedido. Aqui algumas mídias, né? Então, a gente tem um grupo no Strava, a gente tem o nosso Instagram, Facebook, o YouTube, que eu estava mostrando no comecinho lá um vídeo. E é isso. Esse é o Ministério Seven Bikers. Depois eu vou mostrar um vídeo no final, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica aí, é melhor agora para depois não esquecer, né? Podem fazer. Não precisa ser necessariamente da apresentação, não. Weber, prazer, Prazer, Thiago. Thiago. É uma satisfação muito grande. Eu já tinha ouvido do Seven Bikers, mas nunca tinha entrado a fundo aí. Foi algo aí com o pastor, junto com o Lúcio e com a Elaine, pleitearam, mas fico feliz de ver o extremamente organizado que é, né? E muito interessante. Eu acredito também foi uma construção contínua aí, né, ao longo desses 5 anos, mas fico feliz. Eu acho que temos muito a avançar nisso. Cada um gosta, né, da bicicleta. Então, é algo que eu quero levar para o resto da vida, assim, a bicicleta. Então, é nada melhor do que fazer aquilo que você gosta e também fazer a missão, que é algo que a gente gosta também. Então, muito feliz por isso e espero que a gente consiga aí expandir até os Seven Bikers em Rondônia, né? Eu vou provocar um pessoal de Cacoal, era outra cidade que eu morava, vou provocar uns amigos da igreja lá e vou falar, olha, dá uma olhada nisso, organizam aí, porque era algo que a gente lá em Cacoal queria fazer. Tinha, né, um certo grupo de amigos da igreja que pedalavam e tinha outros que não eram, né? Só que a gente nunca chegou a procurar o Seven Bikes. Eu vou provocar o pessoal de Cacoal, às vezes expande mais um pouco aqui em Rondônia. E Legal. parabenizar o Elaine por estar à frente desse ministério aí, eles também têm um amor pela bike. Então, a gente já fez um pedal segunda-feira, foi muito agradável, então eu imagino que a gente, com a graça de Deus e com a bênção dele, a gente vai avançar bastante. Amém. E algumas pessoas já me procuraram de Cacoal, o Tiago e a Viviane Brandão, não sei se você conhece, mas já me procuraram. Depois, se você puder indicar lá, já tem algumas pessoas para começar. Viviane Brandão eu conheço. Tiago? É. Eu acho que eu sei quem que é, assim, da igreja que eu frequentava. Ah, é? Legal, legal. Mas é isso aí, a Oi, Eber. divulgação. Olá, pastor. Desculpa estar interrompendo aí a tua fala. É isso. Oi, Eber, é um prazer, uma alegria ter você aqui, viu? Conosco aí, na verdade, nós que estamos com você, né? Porque o Seven Bikers nasceu primeiro do que nós, né? Não, eu Fiquei digo, sabendo.
Pastor, eu digo assim, se você tem uma bicicleta e sempre pedalou e quer ver Jesus voltar, você já é um Seven Bikers. Opa, aí sim. A paixão pelo Seven Bikers surgiu quando o pastor Lucivaldo Brandão, ele é de Paraná, e ele postou uma matéria de vocês, tá, pelo Insta. E aí eu perguntei, pastor, você conhece, tem contato com eles, tal? Não, pastor, nem sei aonde fica, não sei pouquíssima coisa, sei que é de São Paulo, tal. Aí eu peguei o link e mandei para Eli. Falei, Eli, corre atrás para nós aí, por gentileza. Daí ela começou a pesquisar e ela deu sequência no projeto, né? Ela e o Lúcio aí. Porque eles são realmente... Se você é apaixonado pela bike, eles são muito mais, viu? E aí, graças ao esforço aí da Ellie e do Lúcio, nós hoje estamos aqui montando o Seven Bikes aqui em Vilhena. Uma grande bênção mesmo, viu? E nós queremos que esse ministério aí ele possa perpetuar aqui, não somente como o Thiago falou aí, aqui em Vilhena, mas todo em Rondônia. Então, o que depender de nós na divulgação e na parceria, pode contar com a gente, viu? Ótimo, pastor. Esse apoio que o senhor tem dado e que o senhor está dando para o Lúcio, para a Ellie, é muito importante. Tendo esse subsídio aí do pastor empolgado e motivando, o que eu vejo é quando o pastor está junto, mesmo que não esteja pedalando, mas mesmo quando ele está junto com o ministério, e o senhor é o líder espiritual aí do grupo, dá muitos resultados. Então, obrigado pela sua parceria aí também. Amém. E nós também estamos aí aprendendo a mais esse ministério agora, né? Eu corria, na verdade, daí eu tive cirurgia no joelho, eu fiz cirurgia no outro joelho, e a alternativa surgiu com a bicicleta. Então, estamos aí começando esse ministério agora, aí 1 ano mais ou menos, e se apaixonando por ele. Eu li aquele livro, como é que é? Meu Dom, Meu Ministério, acho que é esse, né? Sim, Meu Talento, Meu Ministério. Meu Talento, Meu Ministério. A Ellie e o Lúcio, eles já conhecem a igreja há tem um tempo, mas eles são recém-batizados. Eles batizaram na primavera do ano passado, em setembro do ano passado. Então, quando eu vi aí a questão das bikes, daí eu falei assim, ó, aí está o ministério deles. Então, eles estão aí com toda paixão, com toda a garra, com toda a vontade e determinação para que esse projeto possa dar certo. Bom, o Lúcio está aí, pode falar um pouco também, né? A Ellie também, com certeza vai ser bem bacana ouvir um pouquinho o testemunho deles. Sim. Digam. O Lúcio é muito falador assim mesmo, ele conversa bastante assim mesmo. Eita. Que a gente está aqui meio tímido ainda, né? A gente está começando. Conhecimento pela igreja ainda é pouco ainda, né? A gente tá gatinhando ainda, né? E a gente só pegou isso aí porque a gente mexe no ramo de bike, e a gente já pedala há muitos anos, né? Aí a gente acabou entrando nisso aí, mas a gente tem muito que aprender ainda. A gente precisa muito da ajuda, né, do pastor, né, de todos aí, e vamos tentar fazer um trabalho, né, para que isso aí dê certo. Mas eu sou assim mesmo, eu sou bem quieto e só acabei pegando isso aí porque ninguém quis, né? Na verdade, quem está fazendo mais o trabalho é a Eliane, né, a minha esposa. No caso, eu trabalho lá e meu tempo é bem pouco, né? E vamos tentar, acho que vai dar tudo certo. Vai sim. Como o slogan do Seven Bikers, juntos no caminho. É um caminho, né? E a gente tem que percorrer ele até o céu. Então, vamos junto. Vamos sim. Se tiver uma equipe forte aí, animada. Assim, todo começo é empolgado. O pessoal fica empolgado, o pessoal fica motivado, todo mundo pedala. O importante é ter a continuidade, né? Então, vai ter uns que vão começar, não vão gostar, outros que não vão começar junto, mas depois agrega. Então, isso é normal. Não, essas partes a gente já tem conhecimento já.
no caso de outros grupos, né, que a gente participava. Aham, é assim Tranquilo, mesmo. dependendo de nós, né, vamos fazer de tudo. Tudo que tiver Ótimo, ao nosso alcance. ótimo. Ok. Tá bom. E aí, E o Thiago Jean, também aí, o Thiago também, Marlene, ele é um apaixonado aí pelas bikes também. Eu e o Thiago, nós pedalamos bastante juntos aqui, porque a gente está mais perto do que a Ellie e o Lúcio, que está do outro lado, né? Na parte mais do outro lado da cidade. Então, agora vamos unir todos juntos aí para pedalar juntos. a princípio você já tem um dia para começar o primeiro encontro ou uma data para fazer sempre os pedais por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias? Como vocês estão pensando organizar esses passeios? O Ellie, aí é com você, viu? Eliane? Oi, Acho que ela foi ali dar uma pedaladinha, já volta. oi. Então, vamos fazer toda segunda, né? Que é a folga do pastor. E aí, toda segunda a gente vai estar marcando um pedal. O que Segunda-feira? vocês acham? A princípio, Heber, nós começamos pela segunda-feira. Segunda-feira passada nós já fizemos o pedal junto, foi quase que o nosso pedal. Podemos dizer que é nosso pedal inaugural, né? Depois, no domingo, foi na segunda que nós vamos dando corpo aí na questão do sistema, do cadastramento e tudo, né? Me perdi no tempo aqui. Mas, a princípio, ficou na segunda-feira por causa da minha folga. Os outros dias eu não consigo. Mas, com certeza, o grupo vai criando forma aí e vai, com certeza, definir outros dias, outros horários, de acordo com a disponibilidade da maioria, fim de semana também. Nós vamos estar conversando para que não fique amarrado no pastor, né? Que a agenda pastoral sábado é bem intensa e domingo também. Domingo de manhã cedo é desbravador, é aventureiros. Todo domingo à tarde eu tenho reunião de comissão de igrejas, que é a partir das 17 horas, às vezes é 16 horas, à noite tem um culto. E então a gente depois vai, com certeza o grupo vai criando mais independência do pastor e o pastor vira um turista. De vez em quando dá uma pedalada junto com a galera aí. Mas o importante é que tem o grupo, né? E o grupo é para testemunhar realmente, evangelizar e atrair pessoas que são apaixonadas aí pelas bikes e com certeza vai criar forma, vai crescer. Por isso que a gente conta bastante aí, estamos muito felizes e animados aí com o Lúcio, com o Thiago, com a Ellie e os demais aí, a Angélica também, a Ruth, eu vi que está no grupo também, a minha esposa também está aí, a Marlene, isso é muito bom. Enfim, estamos juntos. Aqui, como que é o grupo? Tem o pessoal mais experiente, menos experiente, o pessoal peba, o pessoal bruto, são adventistas, não adventistas, outras denominações. Como que está montado o grupo aqui? Eu acho que a Ellie tem mais essas informações, né? A princípio, eu mesmo, minha esposa, nós somos iniciantes, a gente não conhece todos ainda. Mas o Thiago já pedala um bom tempo, o Lúcio também, a Ellie também. E aí a gente não conhece todos, né? Alguns estão começando agora com o grupo. Sua experiência? Oi, quem está falando? É a Ellen. Oi. Então, eu parado há 3 anos. Aí, depois que a gente se batizou, o pessoal da igreja começou a falar, vamos voltar a pedalar, né? E a gente começou de novo. Mas a gente já tem uma certa experiência, já pedalando fora, competição. E agora vamos voltar com tudo, mas em nome da missão, né? Levar a palavra. Agora sim que a gente se encontrou e sabe o caminho certo. E vamos que vamos. Mas aqui o grupo é mais iniciante, mais o pessoal experiente, que já pedala. Tá meio a meio. Tá. Tem experiência. Por que que eu estou perguntando? Porque geralmente eu falo que são dois desafios.
Um para quem está começando, que muitas vezes não quer atrapalhar o grupo, não quer atrasar o grupo, então assim fica preocupado, mas tem que lembrar que mesmo quem já pedala mais tempo e já tem uma performance melhor, começou devagar também. Então esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é quem pedala forte já e esperar quem está começando, que também é um desafio. Então vocês vão ver que vale a pena também, de vez em quando, marcar pedais para quem já pedala forte também, para quem já pedala mais tempo, para não desanimar, porque se você começar só marcar pedal para pessoal que está começando, depois quem pedala forte acaba desanimando. Então, com o tempo, vocês vão pensando. Aqui no nosso grupo, teve uma época que a gente marcava 3 pedais. A gente pedala aos domingos, terças e quintas à noite. No domingo, às vezes a gente saía com um grupo iniciante, um grupo intermediário e um grupo avançado. Mas saía todo mundo junto, no mesmo horário. Então, fazia oração inicial, fazia toda aquela preleção inicial, para onde vai, quem é o Seven Bikers e tudo mais. Via quem são as pessoas que estavam vindo pela primeira vez e tudo mais. Mas depois, aí, quando saía, aí depois cada grupo ia para o seu percurso. Então, com o tempo, vocês vão identificando essas coisas e vão vendo que a pessoa que começou, ela já quer também melhorar um pouco. O objetivo final não é performance, né? A gente fala que o Seven Bikes é um grupo diferenciado, que espera as pessoas, que se furar um pneu ela vai ajudar, mesmo que não seja num grupo, que tem um trato diferente. Mas, assim, a gente também vive de superação, então isso também é importante no decorrer do grupo, para que vocês pensem aí na caminhada para a evolução, né? Weber, é muito interessante isso, porque o Lúcio e a Elaine, eles abriram as trilhas aqui em Vilhena, né, há 15 anos atrás. Então, eles estão bem no início da bike aqui de Vilhena, tem bastante noção, bastante também de experiência, né, e isso é bem interessante. E é interessante isso que você falou, porque tem os diferentes objetivos, né, e criando esses grupos. Até a gente conversou durante o pedal, de também ter outros dias, porque eu gosto e também é uma questão de tempo. Pedalar domingo de manhã. Já a Elaine falou assim, não, domingo de manhã não me pega, mas domingo à tarde eu vou. Então, a tendência é a gente também conseguir depois ir achando grupos, né? E dentro do Seven Bikers mesmo, e chamando outras pessoas, agregando, né? Influenciando para o bem. E isso é legal, né? Mas eu acho que, assim, a maior parte do grupo, tirando eles, tem bastante experiência, a maior parte do grupo é iniciante. Tinha um grupo lá na igreja que já pedalava, quando eu cheguei já existia, mas estava meio parado também. Então, a gente está reativando esse pessoal a voltar a pedalar. Então, é um pedal, assim, para... Acho que a maior parte do grupo, né, são iniciantes. Aí tem os experientes, né? Que estão retomando também as pedaladas. Tem um grupo aqui em São Paulo que tem feito um trabalho muito interessante com iniciantes, até pessoas que não sabiam nem pedalar, pessoas que queriam um apoio para começar a pedalar, pessoas de mais idade e tudo mais. E eles têm feito isso toda terça e quinta-feira, às 7 horas da manhã, e aí eles incentivam as pessoas a iniciarem. E tem dado muito resultado. É um trabalho muito legal que eles têm feito, e fica aí a ideia também. Já que a Eli, o Lúcio, eles têm esse conhecimento aí, deve ter técnicas e tudo mais, é muito interessante para incentivar. Aqui em Hortolândia, a gente já é conhecido como um grupo que incentiva as pessoas a iniciarem. Então, quando uma pessoa fala assim, eu quero começar, aí os outros grupos indicam o nosso grupo, porque eles sabem que é um grupo que vai sair, que não vai deixar no meio do caminho, que vai aguardar, que vai esperar. Então, a gente já tem esse conhecimento. E muitas pessoas, às vezes, começam no nosso grupo e depois saem, viram
bruto aí, começa a pedalar forte, aí nunca mais aparece, mas são eternamente gratos por terem começado terem o incentivo através do Seven Bike. E tudo bem, eu acho que o importante é que a gente transformou uma vida e essa pessoa agora ela vai seguir a vida dela e vai pedalar em outros lugares, né? Ô, Weber, esse insight seu aí, ele é bem interessante para nós, né? Porque até para a gente definir qual que é o nosso ministério, né? Em que linha nós vamos pegar. Eu vejo pelo discurso da Ellie que a nossa pegada não é competitiva, não é competição, e sim um ministério, é evangelização. Então, esse insight seu aí foi bem bacana, porque realmente nós podemos, igual você falou ali, né? Aqueles que já gostam e tal, e precisam realmente de um longão, um dia de uma pegada mais forte, beleza. Vamos agendar um dia para esse grupo aí. Mas na grande parte, seria, quem sabe, realmente isso aí que você falou. Eu acho que fecha com o pensamento da Elia. Ele pode falar um pouquinho sobre isso aí, para não questão da competitividade, mas um ministério que envolva as pessoas, relacionamento, e é claro que o propósito final de todos os ministérios da igreja é conduzir a pessoa à salvação. E salvação é estudo bíblico, é relacionamento, é ela se encontrar com Deus em algum momento do estágio da vida dela e ela tomar a decisão dela através do batismo. Então, é bem bacana. Por isso que esse insight seu aí, essas dicas, vai nos ajudar até definir a questão da filosofia do nosso grupo aqui, né? Em que linha que nós vamos trabalhar, em que sentido. Então, muito obrigado mesmo aí por compartilhar a experiência de vocês aí com a gente. Assim, dá para trabalhar de duas formas. Dá para trabalhar com os membros internos, né? Com os membros adventistas da igreja. Muitas pessoas, a gente tem visto o sedentarismo muito forte. Eu não sei se essa é uma realidade de vocês, mas aqui a gente vê o sedentarismo muito forte, pessoas obesas, fora do peso, com problemas cardíacos. Então, a gente pode trabalhar com essas pessoas que já têm a mensagem de saúde, mas também levar e fazer o convite para pessoas que não fazem parte ainda da nossa comunidade, para que venham pedalar com a gente. Alguns grupos, inclusive, hoje possuem mais pessoas que não são da igreja do que pessoas da igreja. E isso é um campo missionário tremendo, né? Hoje, a gente tem mais ou menos nos grupos, 40% dos membros não são adventistas. Então, se a gente tem aí 2.000 ciclistas, a gente tem aí 600 ciclistas que não são adventistas e que estão dentro de um grupo, que recebem mensagens e tudo mais. Acho que o nosso desafio agora é ser intencional nas nossas ações, mas sem criar barreiras, né? Vocês vão ver que a gente tem muito essa preocupação, tanto é que no nosso uniforme a gente não tem o logo da Novo Tempo, a gente não tem o logo da igreja, justamente porque a gente nunca quis criar essa barreira. Apesar da gente ter todo o apoio da divisão, da União, da CPB, da Novo Tempo e tudo mais, a gente sempre optou por não ter essas insígnias para não gerar nenhum tipo de barreira, né? Mas a gente pode falar assim, no grupo, quem está dentro do grupo tem toda a nossa mensagem, né, pastor? Legal, muito bom. Ô, Heber, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Talvez eu seja a caçulinha do grupo, a bebê. Estou começando agora, né? Deixa eu só entender um pouquinho melhor como que funciona a questão dos encontros. Seria assim, a gente marca aí, né, uma vez por semana, 2 vezes, conforme a disponibilidade do grupo. Mas como que tem funcionado em outros lugares? Tem um encontro social também? Você já colocou aí, né? Vocês fazem campanhas e vários outras atividades, assim, atividades sociais na cidade. Sim. Mas, além disso, por exemplo, eu tenho um grupo agora. Eu convidei várias pessoas fora da igreja, eles começaram a ouvir. Vocês têm esse momento que vocês fazem um encontro social, fazem o estudo bíblico ali? Como que funciona? Tem. A gente sabe que, na verdade, o que as pessoas querem hoje é participar de tribos, né? De grupos. E o grupo social é muito importante. Então, na verdade, a gente hoje coloca como um requisito básico de um grupo para que ele tenha uma atividade bimestral social e uma atividade bimestral espiritual. Então, pode ser na social
uma pizza, ou marcar um sorvete, ou uma, sei lá, um jogo de futebol, um jogo de vôlei, que não seja coisas do pedal, porque no pedal ali a gente já tem, né? O ciclismo, ele é talvez um dos únicos esportes que você consegue praticar conversando, né? Outros esportes você não consegue, então você já tem esse relacionamento. Então, o social no ciclismo é muito forte. E no espiritual, a gente sugere aí o grupo a ter um pequeno grupo, ou fazer uma programação espiritual, um pôr do sol, né, uma pedalada no sábado à tarde, vai para o lugar e faz um pôr do sol ali, faz um fogo do conselho, e é muito interessante isso. Então, a gente sugere, e isso é um requisito mínimo para que os grupos sejam considerados Seven Bikes. Claro que vocês ainda vão se organizar, vocês ainda vão marcar isso na agenda, mas aqueles grupos que já estão há mais tempo, eles têm isso daí como uma regra mesmo, porque a gente sabe o quão importante é isso. E a gente vê que aqueles grupos que conseguem fazer tanto uma atividade bimestral espiritual como uma atividade bimestral social, eles crescem muito mais. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é muito importante. Legal, muito bom. E aí, de repente, se você tiver algum material, né? Na verdade, sim, eu fiz o meu cadastro lá, mas ainda não, o aplicativo não mexi, não sei como funciona. Mas eu acho que isso é legal, a gente tem um direcionamento, entendeu? Ó, nós vamos nos programar. Mas aí nós temos uma reunião, uma pedalada semanal, mas nós vamos ter, né, esse encontro, isso já dá uma direção por onde a gente começar. Bem legal isso. Muito... E, na verdade, Marlene, isso daí é uma sugestão. A gente tem o calendário de atividades, então, assim, pelo menos uma atividade por mês, todos os grupos fazem. Então, é um calendário global que a gente sugere para os grupos. Então, por exemplo, dia 1º de abril é o dia do Impacto Esperança. Então, a gente sugere que os grupos façam a entrega do livro de bike. Em maio, tem outras atividades, em agosto e tudo mais. Mas a agenda de encontros sociais ou espirituais, aí é o grupo de vocês que montam. Então, a diretoria vai montar dentro da estratégia aí de vocês, né, dentro do organograma de vocês aí algumas datas. Mas se quiserem algumas ideias, a gente faz aqui pedal da família. Então, assim, uma vez a cada 2 meses, aí vai toda a família. A gente faz um pedal reduzido, né? Mas aí geralmente tem comida, então assim, faz um café da manhã bem gostoso, aí sai para pedalar e volta. Ou a gente já fez assim, a gente saiu de um ponto, foi até um lugar, tomou café e voltou. Coisa de 10, 15, 5 quilômetros, coisa pequena, mas assim, para unir a família, para a gente se conhecer. Porque às vezes a pessoa começa a pedalar e aí ela, às vezes, a esposa, o esposo não sabe com quem que ela está pedalando. Então, nesse momento, a gente traz todo mundo, e aí todo mundo se conhece. Aí você tem um momento de meditação, você traz um pastor para fazer uma meditação naquele momento. Então, a gente tem várias ideias, mas aí a gente vai passando aos poucos para o pessoal aí. Muito legal, muito legal. Valeu, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, alguma contribuição? Eu vou passar então um vídeo, que é um vídeo de vidas transformadas. É um pouquinho, ele tem uns 6 minutos, mas é bem interessante, vale a pena. Qual é a sua missão? E ela vai chegar aqui com a salva de palma, pedalando, resultado do Seven Bikers, de um grupo que foi instituído para cuidar da saúde, mas também para a pregação do Evangelho. Eu, como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem do Mestre, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Com a alegria da salvação, batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos confirmam dizendo: Amém. E eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Santo. Amém. Em nome do Espírito Santo, e todos dizem? Amém. Cumprindo a ordem do mestre. Ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós dizemos: Amém. Para o perdão de seus pecados, segundo a sua vontade, seguindo a ordem do mestre. Pastor Brito te batiza nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para que você seja perdoado dos seus pecados, para que você tenha alegria de ter o seu nome escrito da vida, o ministro do Evangelho, seguindo a ordem do mestre, eu a bateria do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os seus dizendo: Amém. Para o perdão dos seus pecados, o ministro do Sagrado Evangelho, pastor Luiz e eu, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja que junto comigo. Você vai dar o pontapé inicial, decidir ao primeiro através do batismo. Em nome de Jesus, eu vou conduzir o Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do mestre, eu a batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu batizo, Márcio, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu quero convidar também, se tiver aqui parentes da Fabrícia e também familiares da Débora. Para que o seu nome seja escrito como um filho e herdeiro do reino de Deus, e que ele viva pedalando em direção ao portão do céu. Nós o batizamos como pastores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui está o Dalton, que é o diretor desse ministério, e aqui está o uniforme dos Seven Bikers. Se você quiser se unir a esse ministério, você é muito bem-vindo. Dalton, obrigado.
Obrigado, parabéns. Louvado seja o nome de Deus. Você tem uma nova história com Jesus. E teu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, diante de Deus e diante de toda a igreja, ministro do Evangelho. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém e amém. Parabéns. Ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém e amém. Do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém e amém. Vamos na lista, vamos na lista. Subindo sobre montes, pelo caminho, eu exercito corpo e mente, e os desafios à minha frente, eu supero estar. Esse é o Seven Bikers. Não sei se vocês viram. Tem dois destaques aqui. Não sei se vocês viram um casal que se batizou em Buenos Aires. Eles se batizaram e no dia seguinte eles casaram por influência do Seven Bikers. Eles se conheceram no pedal, se batizaram e depois eles casaram. E também em Sertãozinho, um casal também de surdos se batizaram. Então, a gente extrapola, né? Como eu falei no começo, eu pedia para Deus um ministério relevante e não entendia que Deus poderia fazer tantas coisas maravilhosas assim, né? Graças a Deus, esse vídeo já está desatualizado. A gente já tem outros, eu tenho que editar o vídeo com mais batismos, mais pessoas, mais vidas transformadas. Então, eu oro agora para que vocês tenham um ministério relevante também, e que vocês tenham muitas pessoas, muitas vidas transformadas. Tenho certeza que Deus vai ajudá-los e logo a gente vai estar pedalando no céu, né? Se a gente não der certo de eu conhecer essa terra maravilhosa aí de Vilhena, a gente se encontra do ladinho da árvore da vida, porque embaixo da árvore da vida vai estar muito cheio de gente, mas a gente se encontra do ladinho da árvore da vida para a gente viajar e pedalar muito pelos céus aí, pela eternidade. Se alguém tiver mais alguma contribuição, alguma dúvida, fique à vontade, senão vou pedir para o pastor. O pastor está dirigindo, né? Se alguém quiser fazer uma oração aí a gente termina. Eu ia só falar que o vídeo, ele está desatualizado, você precisa atualizar, mas é porque está faltando imagem de Vilhena. É verdade. Vai ter, se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente só precisa ser intencional nas nossas ações, né? Mas vai ter, com certeza. Tudo é um processo. Esse grupo de Imperatriz, não sei se vocês viram, eles batizaram 5 num dia só. E eles já têm pessoas, mas por quê? Porque eles têm um pequeno grupo muito forte. Eles têm 20, 30 pessoas a cada sexta-feira, então é um grupo muito intencional, que faz muitas atividades. Então, eles têm esse propósito e dá muitos frutos. E eles acompanham o pessoal, então faz muito sentido isso daí. Mas Vilhena com certeza vai ter. Alguém quer comentar alguma coisa? Mas, se não, vamos orar para terminar. Obrigado a todos pela presença. Lúcio aí por aceitar o desafio.
Eliane por estar de suporte aí do Lúcio, Tiago, Jean, Marlene, Ivanildo, pastor que está dando todo o suporte espiritual aí, administrativo também, muito obrigado. Então, vamos lá. Tiago, faz para a gente, eu fiz no começo, pode fazer oração? Oremos, então. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos tendo esse momento de participação esse convite, participação nesse ministério, Seven Bikers, que lá atrás nasceu no seu coração, o Senhor colocou no coração do Weber, e agora esse ministério chega a Vilhena. Esteja, Senhor, à frente, nos ajude a darmos cada pedalada, cada giro que a gente dê, seja em direção a esse caminho mesmo, caminho eterno. Amém. O Senhor esteja abençoando a vida do Lúcio, da Elaine, que estão à frente, que seja um ministério relevante para eles, para o crescimento deles e também para apresentar essa mensagem a outras pessoas. Esteja conosco, nos ajude a sermos intencionais e a cultivarmos amigos e a levarmos esse ministério à frente. Abençoe o Weber e sua família também, Senhor. É o que te rogamos, ó Pai, em seu nome pedimos, Jesus, amém. Amém. Obrigado, pessoal. Conforme o nosso slogan, juntos no caminho. Um abraço para todos. Boa noite, bom sábado. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Um bom sábado. Valeu. Abraço.